Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos corrigir a nossa atividade de química referente à nossa lista 6, lá do dia 20 de maio, sobre o assunto estequiometria. Na nossa primeira questão, tem uma reação não balanceada. Ele pergunta quantos mols de zinco eu terei quando eu tiver 20 mols de ácido clorídrico reagindo. Antes de tudo, a gente tem que balancear a nossa reação. Olha só, de cá eu tenho um zinco no meu reagente. Do lado de cá, nos meus produtos, eu também tenho um zinco. Opa, então essa reação aqui, ó, do zinco está perfeita. Vamos para o próximo. O cloro, de cá eu tenho um cloro, um Cl, de cá eu tenho 2 Cl. Então, de cá eu também vou ter que ter 2 Cl, 2 cloros. Se eu tenho 2 cloros aqui, automaticamente eu também vou ter 2 hidrogênios. E olha só, do lado de cá eu tenho, 2 hidrogênios. Então, também está balanceado o meu hidrogênio. Agora eu vou escrever com quem eu vou trabalhar. Ele me disse que o zinco, esse cara, reage com esse cara, com 20 mol de HCl. Então, ele não falou nada desses outros, então não precisa nem eu me preocupar. Só vou escrever aqui, ó, 1 mol de zinco, 1 mol desse cara, reage com 2 mols do meu ácido clorídrico e eu terei minha reação. Só que ele fala, se eu tiver 20 mols de HCl, ó, HCl, se eu tiver 20 mols de HCl, quantos mols de zinco eu preciso para que a minha reação ela aconteça? É só fazer a regrinha de 3, né? Olha só. 2 vezes x, 2x. 20 vezes 1, 20. O 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. 20 dividido por 2, o meu número de mols de zinco tem que ser igual a 10. Então, eu preciso de 10 mols de zinco para, 10 mols de zinco para que reajam com 20 mols de HCl. Essa é a minha primeira questão. Na número 2, ele está me dizendo que ele quer saber quantos mols de água, olha só, a água, quantos mols de água eu terei quando eu tiver 40 gramas de gás hidrogênio reagindo. Quando eu tiver 40 gramas desse gás entrando em combustão, quanto de água eu produzo? Se eu tiver 40 desse, quanto eu produzo desse em massa, né? Em massa desse e em mol desse. Vamos, primeira coisa que faremos é balancear a nossa reação. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu também tenho 2 hidrogênios. Perfeito, já está balanceado o hidrogênio. O oxigênio, aqui eu tenho 2, mas de cá eu só tenho 1. Se aqui eu tenho 2, aqui eu também deveria ter 2. Como não tem, você vai lá e coloca 2. Agora sim, ó, 2 vezes 1, 2 oxigênios. 2 oxigênios, está balanceado o meu oxigênio. Mas quando eu coloquei esse 2, ele também influenciou aqui no meu hidrogênio. Então, agora eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Se eu tenho 4 nos meus produtos, nos meus reagentes, eu também tenho que ter 4. Eu já tenho 2. Se eu colocar mais um 2 aqui, 2 vezes 2, agora eu também passo a ter 4 hidrogênios. Está balanceado. Ele me disse que eu tenho 40 gramas desse cara, quantos mols serão formados desse outro? Ele nem me falou aqui do oxigênio, então eu não preciso trabalhar com ele. Basta eu anotar os dados de quem ele citou. Aqui, ó, tenho 2 mol de H2, que vão reagir, vão formar também aqui 2 mol desse outro cara. Essas informações eu tiro lá do meu coeficiente, ó. Só repito. Aí ele quer saber, olha só, quantos mols de água eu terei, ó. X mol eu terei quando 40 gramas de hidrogênio reagirem. Quando eu tiver 40 gramas de hidrogênio, eu terei X mol de água. Aí nessa informação aqui de cima para eu fazer a regrinha de 3, esse dado tem que estar na mesma unidade que esse que eu vou colocar. Esse dado, mol, tem que estar na mesma unidade que esse. Aqui já está, mol, mol, é só copiar. Vou ter 2 mol. Mas aqui, ó, vou ter que pesar na balança quanto vale em massa esses 2 mols. Porque aqui está em massa, aqui também tem que estar em massa. Eu vou lá na balança e vejo quanto pesa, qual a massa de 2 mols. Mas aqui já tem informação tirada da tabela periódica. Ele me fala que cada mol de H2 tem 2 gramas. Cada mol. Como eu tenho 2 mols, vezes 2, eu terei no total 4 gramas. Cada mol
pesa 2 gramas. Como eu tenho 2 mols, 4 gramas. Então, quando eu tiver 4 gramas de hidrogênio, eu vou conseguir ter 2 mols de água. Quando eu tiver 40 gramas, eu vou ter quantos mols de água? Só fazer regrinha de 3, né? Olha só. 4 vezes x, 4x. 40 vezes 2, 80. 4 está multiplicando, 4 passa dividindo. 80 dividido por 4, eu vou ter um valor de x igual a 20 mol. Quando eu tinha 4 gramas, eu produzia 2 mol de água. Agora que eu tenho 40 gramas de hidrogênio, eu produzo 20 mols de água. Na questão 3, eu tenho aqui o mármore, ó. O mármore, esse cara, ele vai reagir com o ácido sulfúrico e vai formar o gesso. Então, toda vez que eu tiver mármore reagindo com ácido sulfúrico, eu tenho gesso. Ele quer saber quanto de gesso eu vou formar, qual a massa, ele quer saber em massa, ele quer saber quantas gramas, ele quer saber x gramas, quantas gramas de gesso eu terei quando eu tiver 25 gramas de mármore reagindo. Quando eu tiver 25 gramas de mármore, quanto que eu terei em produto na forma de gesso? Primeira coisa que a gente vai fazer é balancear a nossa reação. Vamos começar aqui pelos caras que não sejam show lá, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, deixa por último. Então, a gente tem aqui, ó, o meu cálcio e o meu enxofre, tanto faz, né? Aqui eu tenho um enxofre, de cá eu também tenho um enxofre. Opa, então beleza, o enxofre está ok. Vamos para o cálcio. Aqui eu tenho um cálcio, do lado de cá eu também tenho um cálcio. Então também está tranquilo em relação ao cálcio. E em relação ao hidrogênio, aqui eu vou ter que colocar um aqui, ó, para a gente saber que já está balanceado, né? Em relação ao hidrogênio, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Nos meus produtos eu também tenho 2 hidrogênios, tá ok o hidrogênio. Vamos para o oxigênio. Aqui eu tenho 4 oxigênios, com mais 3, 7. Nos meus reagentes eu tenho um total de 7. E nos meus produtos eu tenho 4, 5, 6, com mais 1, 7. Então, está balanceado também os hidrogênios e os oxigênios. Vou colocar um aqui, ó, só para a gente poder saber que está balanceado. E eu vou anotar os dados. Vou tirar aqui dos meus coeficientes que eu acabei de balancear os dados para resolver os meus exercícios. Como nos dados ele citou apenas o mármore, que vai formar o gesso, o resto eu não preciso me preocupar, não preciso de anotar dado nenhum. Então aqui basta eu anotar os dados do meu mármore. Eu sei que 1 mol de mármore reage formando 1 mol, ó, esses dados estou tirando aqui do meu coeficiente, 1 mol de gesso. Aí aqui está em massa e aqui está em mol. Eu preciso converter esse mol aqui para massa e colocar exatamente aqui, ó. 1 mol de CaSO4, 1 mol de gesso equivalem a 136 gramas. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1 mol equivalem a 136 gramas. Ó, agora está na mesma unidade. Agora eu posso trabalhar. E 1 mol de mármore vale quanto? 1 mol de mármore, olha só, 1 mol de mármore vale 100 gramas. Então, agora eu posso colocar aqui para poder trabalhar. Ó. 1 mol vale 100 gramas. Então, quando eu tiver 100 gramas de mármore, ó, eu vou conseguir produzir 136 gramas de gesso. E quando eu tiver 25 gramas, 1/4 desse valor, quanto de gesso eu vou produzir? Dá de fazer isso já de cabeça, né? Não precisaria nem de fazer regrinha de 3, mas bora lá. Ó. 100 vezes x, 100x. 25 vezes 36, 25 vezes 36. 25 vezes 36, eu vou ter 3.400. O 100 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, eu vou ter 3.400 dividido por 100. Corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Vou ter 34 dividido por 1. Então, eu vou ter 34 gramas. Então, toda vez que eu tiver apenas 25 gramas aqui de mármore, eu vou produzir apenas 34 gramas de gesso. Na nossa questão 4, eu tenho o ácido nítrico, esse cara, ele se decompõe, ele vai se desfazer e eu vou ter como produto esses outros 3 caras. Aí ele está me falando que um dos caras que eu vou ter nessa decomposição é o meu dióxido de nitrogênio, esse cara. Ele quer saber quanto em volume, olha só, em volume, quanto em volume desse gás eu vou ter quando eu tiver 6,3 gramas de ácido nítrico. Olha só, o ácido nítrico está aqui. Quando eu tiver 6,3 gramas desse ácido,
quanto que eu vou produzir em volume, quanto que eu vou produzir em volume desse carinha aqui, ó, em volume. Eu vou produzir X litros. Antes de tudo, a gente tem que balancear a nossa reação. A gente vai começar aqui pelos caras que não são o hidrogênio nem o oxigênio, que no caso é o meu nitrogênio. Olha só, o meu nitrogênio. Aqui eu tenho um nitrogênio, de que eu também tenho um nitrogênio. Então, meu nitrogênio está aparentemente balanceado. Vamos para o hidrogênio. Aqui eu tenho um hidrogênio nos meus reagentes, nos meus produtos eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu teria que colocar 2 aqui nos meus reagentes. Ó. Aqui eu teria que colocar 2, porque aí sim meus hidrogênios estariam balanceados. Mas, o meu oxigênio, como é que está o oxigênio? Olha só. Aqui eu tenho agora 2 vezes 3, 6 oxigênios. Né? Esse 2 multiplica todo mundo. Tenho 6 oxigênios. Se eu tenho 6 oxigênios, do lado de cá eu também tenho que ter 6 oxigênios. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Não bateu as contas. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6. Eu tenho que aumentar o número de oxigênios de alguém. E aí eu posso, olha só, quando eu coloquei esse 2 aqui, ele influencia em todo mundo. Ele influencia no meu hidrogênio e no meu nitrogênio. Não podemos esquecer disso. Se eu botar qualquer valor aqui para aumentar o número de oxigênio, já que aqui tem só 1, se eu deixar esse número aqui de forma par, se eu botar aqui 2, por exemplo, olha só, e agora eu teria 2 vezes 1, 2 oxigênios. Beleza? Colocamos o número par, 2, 4, 6. Opa, ficou o número de oxigênios. Legal, ó, tá balanceado os oxigênios. Só que quando eu coloquei esse 2, ele influenciou no meu nitrogênio. Agora eu tenho 2 nitrogênios. E eu preciso de ter 2 nitrogênios. Se eu boto 2 aqui, vai mexer no meu oxigênio novamente. Se eu botar 4, se eu colocar o dobro, olha só, eu teria 4 nitrogênios. Aqui eu tenho que ter 4 nitrogênios. Vamos colocar 4 nitrogênios aqui para ver como é que fica. 4 nitrogênios. Aí, agora eu mexi novamente no meu oxigênio. Agora eu tenho 12 oxigênios. Só que quando eu mexi aqui nos meus 12 oxigênios, aqui também influenciou, né? Ó, 4 vezes 2, 8. 9, 10, 11, 12. Ficou todo mundo balanceado. Os hidrogênios, 2 vezes 2, 4. E agora, 4 hidrogênios. A nossa reação está balanceada. A gente pode anotar os dados de quem a gente vai trabalhar, né? A gente não vai trabalhar nem com o oxigênio, nem com a água, porque ele disse apenas que eu tenho um ácido nítrico se decompondo, formando o meu gás, o meu dióxido de nitrogênio. Então, vamos anotar os dados, simplesmente copiar ali do meu balanceamento. Ó. Aqui eu tenho 4 mol desse cara, reage com mais 4 mol desse outro cara, e aqui está em massa, aqui está em mol, não pode ser. Para mim fazer regrinha de 3 tem que estar na mesma unidade. Aqui está em litro, aqui está em mol. Vou ter que converter, gente, mol para volume. Lembrando que a cada 1 mol eu tenho 22,4 litros. Se a cada 1 mol é 22,4, eu tenho 4 mols. Então aqui vai ser 4 vezes o valor de cada litro. 22,4. E aqui eu tenho que converter esses mols para massa. Lembrando que aqui não foi dado a massa de cada um deles. Então você tem que recorrer à tabela periódica. Quando você recorrer à tabela periódica, você vai descobrir que a massa de cada hidrogênio é 1. A massa do nitrogênio você vai somar e com mais 3 oxigênios. Você vai ter um total a massa de 63 gramas para cada mol de ácido nítrico. Então, cada mol vale 63 gramas. Você tem 4 mol. Então, aqui você vai ter 63 gramas para cada mol. Como você tem 4 mol, 4 vezes 63. Então, olha só, quando você tiver essa massa toda aqui de ácido nítrico, você consegue produzir essa massa aqui de dióxido de nitrogênio. Quando você tiver apenas essa aqui, só esse pouquinho, você vai ter quanto dessa? Bora fazer essas contas aí, olha só. Você pode simplificar aqui na regrinha de 3, né? Você pode simplificar ou aqui ou aqui. Aqui você consegue simplificar, né? 4 com 4, pronto, simplifiquei. Vou multiplicar aqui, ó, 63 vezes x, 63x. 6,3 vezes 22,4. 6,3 vezes 22,4. O x está multiplicando. 63 está multiplicando com x, 63 passa dividindo. E aqui 63, 6,3 vezes
22,4, eu tenho 141,12. Dividido por 63, eu descubro que X vale 2,24 litros. A cada 6,3 gramas desse cara, eu tenho 2,24 litros desse cara sendo formado. Tranquilo? Na nossa questão 5, tá me falando que eu tenho gás acetileno, esse gás acetileno aqui, ó, o C2H2, ele é formado pela hidrólise do carbureto de cálcio. Eu tenho esse cara que em contato com a água, eu tenho a hidrólise dele e ele libera o meu acetileno, que é usado em maçarico. E ele quer saber o seguinte, ó, qual o número de moléculas de água dessa aqui, ó, qual o número de moléculas de água eu preciso para hidrolisar 2 mols de carbureto. Cada 2 mols de carbureto, eu preciso de quanto de água para poder formar os meus produtos? Ele está me dizendo que eu terei 2 mols desse cara. Ó. Se eu tiver 2 mols desse cara de carbureto, quanto de água eu preciso? Ele quer saber da água em número de moléculas. Ele quer saber X moléculas. Antes de tudo, a gente tem que balancear. E olha só, vamos começar aqui pela regrinha do macho, pelo cálcio. E o meu cálcio de cá, eu tenho apenas um cálcio. Nos meus produtos, eu também tenho apenas um cálcio. Então, tá tranquilo em relação ao cálcio, né? Já está balanceado, um cálcio. E o meu carbono, do lado de cá eu tenho, ó, 2 vezes 1, 2 carbonos. Do lado de cá eu também tenho 2 carbonos. Opa, também está balanceado os meus carbonos. O hidrogênio, de cá eu tenho 2 hidrogênios. Do lado de cá eu também tenho 2 hidrogênios com mais, ó, 2 hidrogênios. Então, no lado de cá eu tenho um total de 4 hidrogênios. Aqui eu também preciso de ter 4 hidrogênios. Então, tem que colocar um número aqui que multiplicado com o meu 2D4, que é meu coeficiente 2. Só que quando eu coloquei esse 2, ele também multiplica o meu oxigênio. Então, agora eu tenho 2 oxigênios. Do lado de cá eu também tenho, ó, 2 oxigênios. Então, está balanceado. Eu vou completar só com 1 o coeficiente. Bora anotar o que a gente precisa. Ele falou no meu enunciado que eu quero saber quantas moléculas de água eu preciso para hidrolisar 2 mols desse. Então, ele nem falou desses caras, ó, não preciso trabalhar com eles. Vou só anotar aqui, ó, 1 mol desse cara reage com 2 mols desse outro cara, que é a água. Aí, aqui já está em mol, aqui também está em mol, então não vou precisar de converter. Vou só repetir aqui, ó, que 1 mol fornece... Ah, mas aqui está em moléculas, então eu preciso de converter esses 2 mols aqui, ó, para molécula, para eu poder colocar aqui. Lembrando que 1 mol tem exatamente 6,02 vezes 10 a 23. Mas para facilitar aqui, a gente vai colocar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. A cada 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, coloca aqui, ó. Como eu tenho, 2 mols, vai ser o dobro, né? 2 vezes 6, 12. Eu vou ter 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol, para ele hidrolisar, eu preciso dessa quantidade toda de moléculas. Se eu tiver 2 mols, eu vou precisar de quanto, gente? Vou precisar do dobro, né? A gente pode fazer aí regrinhas 3, caso não queira fazer de cabeça. Olha só, multiplicar cruzado. 1 vezes x, 1x. 2 vezes 12, 24 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Olha só, se a cada 1 mol eu precisava dessa quantidade de moléculas de água para a minha reação acontecer, se eu dobrei o número de mols, vou dobrar o número de moléculas. 24 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É isso aí, galera. Qualquer dúvida, me procura. Não deixa de procurar, hein? Abraços aí para vocês. Tchau.